Bom dia, milionários. Bom dia. Isso. Pastor, o senhor disse milionários, foi? Eu falei a verdade, eu não gosto de... Negócio de mentir não é comigo, não. Aleluia. A mensagem de hoje, eu não lembro de ter pregado aqui ainda, nem lá no ProDF, não lembro. E muito obrigado, milionário, valeu. E o Senhor colocou no meu coração já há algum tempo acerca disso, na mensagem de hoje. O tema da mensagem é: que voz você está ouvindo? Abre, por favor, Gênesis 26, versículo 1. Sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo. Te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Agora preste atenção. Versículo 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra. Numa outra versão diz: porque Abraão obedeceu a minha voz. Veja, todas estas bênçãos que aconteceria com Isaque, era primeiro, se Isaque obedecesse, mas tinha um pano de fundo aí. Não era apenas ele obedecer, mas porque Abraão tinha ouvido a voz de Deus e obedecido. Então a bênção do Senhor foi sobre Abraão, que enriqueceu, pai de nações, cresceu, prosperou, mas também foi sobre o filho. Por quê? Porque o pai obedeceu à voz do Senhor. A pergunta é: que voz você tem ouvido? Quando eu falo de ouvido, vou falar bastante essa questão de ouvir. Quando eu estou falando de ouvir, estou falando de ouvir e obedecer. Não é só ouvir. Se você apenas ouve e não obedece, você escutou. Se você apenas ouve e não obedece, você apenas escutou. Mas quando você ouve e obedece, você ouviu. Isaías 1,19, o que está escrito lá? Se quiserdes, e o quê? Ouvirdes. Que voz você tem ouvido? Nos últimos dias, nós temos ouvido várias vozes. A voz da ciência, nem sempre exata, porque mesmo baseado muitas vezes em achismos, estudos e tal, e essas coisas todas, a voz dos amigos, a voz do pai, da mãe, dos filhos, a voz da faculdade, e a voz que é mais, que é onde mais usualmente as pessoas seguem, a voz da razão. O que é a razão? A razão, ela está na nossa mente, no nosso intelecto, e ela é a conclusão de coisas que aconteceram. Então a pessoa conclui, deduz, por isso tem aquela voz da razão, que seria o chamado a lógica. Então, por exemplo, se o médico diz: olha, toma esse remédio, a razão vai dizer: tome. Por quê? Porque aquele médico passou 10 anos na faculdade para descobrir que se você tomar aquele remédio, você vai ficar bom. A voz da razão. A voz da razão diz, por exemplo: ei, escuta,
você é pessoa que trabalha em tal lugar? É bom você morar próximo de tal lugar. Por quê? Que você não gasta com passagem, você pode ir até a pé para o lugar lá. É a voz da razão, da lógica. E, por incrível que pareça, tem gente que não, mas é verdade, foi colocado por Deus. Porque a alma foi feita por Deus, então a razão vem da alma, logo foi colocado por Deus. Amém? Sabe qual é o problema com isso? É que mas muitas vezes na nossa vida, a voz da razão não tem razão. A voz da razão não tem razão. Mas, uma vez que a sua alma é renovada constantemente com a palavra, essa voz da razão vai se adequar à voz do Espírito. Estão entendendo isso? Imagine da seguinte maneira: a voz da razão diz, deixa eu tirar aqui. A voz da razão diz: olha, tem contas para pagar. Pastor, você sempre está falando de contas, é porque todo mundo tem conta para pagar aqui, ou só eu que tenho? Tem contas para pagar, e o teu dinheiro não está rendendo, de alguma forma não está rendendo. A voz da razão diz: pega emprestado. Chama ali aquele outro milionário lá da tua igreja, igual a tu, e pede emprestado o dinheiro a ele. É a voz da razão. Alguma coisa contra pedir dinheiro emprestado? Não, queridos, eu já pedi dinheiro emprestado não sei quantas vezes. Não tem problema. Mas, quando a voz de Deus diz, plante, é contra a voz da razão. A voz da razão segura, não pode não, e tal. Mas a voz da palavra diz, planta. Que voz você tem escutado? Meu filho não está bem na escola. Minha filha não está bem na escola. Perdeu o ano, não passou de ano. Tal, as notas lá embaixo. A voz da razão, tira logo do colégio. A voz de Deus, fale aquilo que você quer ver na vida do seu filho. Que voz você tem ouvido? O problema com tudo, eu estou falando da voz da razão porque é o que mais se escuta. O problema com isso, muitas vezes, Mauro, é porque a pessoa que segue a razão, acha que tem razão, e quer muitas vezes impor isso na vida de outras pessoas. Quer muitas vezes impor isso, porque eu tenho razão. Aí começa a discussão e a briga, afinal de contas eu tenho razão, Lara não. Então, aí Lara dizendo, olha, mas a palavra, não Lara, não, mas não é assim não, minha filha, está pensando o quê? Eu também sou crente, sou pastor. E aí, o diabo consegue fazer com que dois irmãos fiquem separados, que é exatamente o que ele quer. Voz da razão. A voz da razão nem sempre tem razão, mas a voz de Deus sempre é a certa. Eu gostaria que você abrisse, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. Que voz você tem ouvido? Muitas vezes nós temos ouvido outras vozes, e elas apagaram, suplantaram, gritaram, a ponto de diminuir a voz da palavra, a voz de Deus. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, 14:10. Nenhum deles, contudo, é sem sentido, ou seja, sem lógica. Todos têm lógica, mas a voz de Deus nem sempre, eu poderia dizer, para não dizer sempre, vou dizer assim, nem sempre tem lógica. Vamos ver o que foi que Abraão fez, que por causa disso, não só ele, como a sua descendência, fez história, fez a diferença. Gênesis 1, capítulo 12, versículo 1, diz, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, repara só a história, sai da tua terra, da segurança. Afinal de contas, ali eu conheço todo mundo. Afinal de contas, ali todo mundo me conhece.
da tua parentela. Quem? Os primos, os tios, os avós e por aí vai a coisa. Da casa do teu pai, a mãe, o pai, os irmãos. E vai para uma terra que eu vou te mostrar. Gente, o que é que a razão diria disso? É doido. É como você colocar o GPS e quando aparece, para onde você vai? Não sei. Deus ainda vai mostrar o GPS, dá licença, desligando. Homens e mulheres deixaram tudo aqui no Brasil e nos Estados Unidos e em outros países com liberdade e foram para países comunistas, onde se persegue cristão a rodo para servir como missionário lá, porque Deus mandou. O que é que a razão diria num negócio desse? Vai, não sabe nem se volta, porque se pegarem, prende, morre, mata, depois de uma tortura bem grande, mata. O que é que move esses homens e mulheres obedecerem à voz do Senhor? Em lugar de obedecer a razão, ficar no lugar tranquilo, em paz, congregando na igreja aqui, que teu pastor está bem demais. O que faz? Que voz você tem ouvido, meu irmão, ultimamente? O seu comportamento, a sua atitude mostrará que voz você tem ouvido. Pastor, mas você disse que nem sempre, quer dizer que às vezes, quando se trata da voz de Deus, meu irmão, a coisa é outra. Vamos em frente. Aí Deus promete: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só agora. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Nesse parto ele não ouviu a voz de Deus completa não, porque Deus mandou ele sair da parentela. E a gente já sabe o que aconteceu com Ló no final, né? Porque não foi assim que Deus disse. Ou seja, não foi 100%. Mas mesmo não tendo sido 100%, tinha Abrão 75 anos quando saiu de Arã. Ah, meu Deus do céu, já devia estar na aposentadoria, gente, deitado de berço esplêndido, na rede e pronto. Lá, está de boa, está tranquilo, está em paz. Por que que tem que sair e ir mais para um canto que ele nem sabia? Deus quer que os seus filhos ouçam mais Ele do que propriamente os próprios raciocínios. Estão entendendo isso, gente? A voz da razão, não estou dizendo que a voz da razão está sempre errada não, queridos. Quando o dentista diz para você escovar os dentes 4 vezes ao dia, ele tem razão, você tem que escovar os dentes 4 vezes ao dia. Não precisa de uma ordem do Senhor para isso não. Quando, digamos assim, diz que você precisa tomar um banho, não precisa a voz do Senhor para isso. Procura um chuveiro e tchau. A voz. Não estou me referindo a isso, eu estou me referindo à sua vida. Imagine agora, preste agora atenção no que eu vou te dizer. Se Deus dissesse: olha, eu quero que você saia daqui de onde? Daqui de Brasília. Eu quero que você vá para a Coreia do Norte, país mais fechado do mundo para o Evangelho, e funda uma igreja lá. Para onde? Coreia do Norte. O que você diria? Não, eu sou milionário, eu tenho que ficar aqui. Agora ficou silêncio, né? Ou você obedece a Deus, ou você despreza a sua voz. Quando não se obedece à voz de Deus, está desprezando a voz de Deus. E quando você despreza a voz de Deus, existem consequências. Não enviadas por Deus, diga-se de passagem. Estão entendendo isso, gente? Abraão fez isso.
Que voz você tem ouvido? Que voz você tem ouvido? Detalhe: o diabo não vai falar com você coisas sem sentido. Não, são coisas lógicas. E ele fala contigo quando você está de bem e quando você está de mal. Ele fala contigo quando a tua carteira estiver cheia. Ele vai falar com você dizendo: não entrega dízimo e oferta não, segura. E quando a tua carteira estiver vazia, tu ainda vai entregar dízimo e oferta? Eu não estou dizendo, meu irmão, que o diabo sempre fala mentira. Não, às vezes ele fala a verdade. É entremeada com mentira. Uma ministração da Rafa, um outro dia, ela falou sobre isso. Pior do que uma mentira, querido, é a verdade junto com mentira. Olha só o que aconteceu. Jesus, cheio do Espírito, foi ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu vou fazer uma coisa aqui. Cadê? Onde é que tá? Aí, vou fazer o que a abençoada fez. Isso aqui, ó, está mais ou menos cheia. Mas Jesus estava cheio. Se eu soprar, ela não cai, ó. Por quê? Está cheio. Mas se ela tivesse vazia e soprasse, Jesus só foi ao deserto depois que estava cheio. Crente cheio do Espírito é crente que ouve a voz do Espírito. Porque senão, na primeira rasteira do diabo, o caba vai. Há um homem aqui de Deus, aqui na igreja, que ele constantemente está vendo pessoas doentes. O Mauro disse que teve um dia aí, na segunda-feira passada, domingo passado, disse que o dia lá foi cinza, lá, que gente morreu na frente dele, acidentes, morreu gente na frente dele, foi terrível. Ele tem que estar constantemente cheio, porque aquela atmosfera espiritual prejudica e muita a pessoa que não está cheia. Mas a Bíblia diz, o que é que a voz de Deus diz? A palavra é a voz de Deus. O que é que ela diz? Enchei-vos. E quando diz enchei-vos, ela dá justamente a conotação de estar o tempo todo. Enchei-vos do Espírito. Não é isso? Não é isso, gente? Enchei-vos do Espírito. Como é que se enche do Espírito? Ele diz lá, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando e adorando a Deus. Mas se você não está enchendo do Espírito, meu irmão, haja rasteira. Você nunca será feliz se não ouvir a voz do Senhor, se não ouvir a voz da palavra. Que voz você tem ouvido? O que você tem ouvido? Que voz você tem ouvido? Vamos em frente? Vocês estão gostando? Estão aprendendo alguma coisa? Não é muito assim para pular e dar glória a Deus e tal, mas está salvando sua vida e está sendo um divisor de águas na sua vida. Vai, por favor, no capítulo 3 de Gênesis. Olha só uma coisa interessante que me chamou a atenção. Capítulo 3 de Gênesis. A palavra de Deus fala acerca do casal, né? Que o primeiro casal, Adão e Eva. E eles pecaram. E a Bíblia diz que todo homem, pessoas pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A outra palavra para destituído é demitido da glória de Deus. Saiu da presença de Deus, ficou abaixo disso. Então, no versículo 7, depois que eles pecaram, abriram-se então seus olhos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Versículo 8: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Quando ouviram a voz de Deus. O que é que mostra isso, meu irmão? Que quando uma pessoa está errada, a tendência dela é se afastar de tudo que for de Deus.
Aqui. A palavra de Deus fala acerca de pessoas que não se achegaram até Jesus. Por quê? Escuta bem por quê. Porque Jesus era luz e a luz mostrava as trevas que já havia nele. Aí o que acontecia? Jesus é Deus encarnado. Então o que Jesus fala é a verdade, forçosamente é a verdade e acabou. Chamou o Senhor Deus, olha a voz de Deus, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: o quê? Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, me escondi. Acontece que Deus todo dia vinha conversar com Adão, todo dia, e ele estava nu. E ambos não se envergonhavam, nem ele nem a mulher. Afinal de contas, estava diante do Criador, meu irmão. Mas quando pecaram, a primeira coisa é justificar o erro. Vamos colocar uma folha de figueira. Ei, erros não se justifica, erros se corrige. Erros não se busca explicações. Está errado, meu irmão. Corrige. Eu acho interessante. Tem pessoas que ficam buscando. Mas foi o diabo. Mas não, foi tu. Foi você, pastor, mas o diabo me tentou. O diabo não deixa de ser diabo. Você que deixou de ser filho de Deus, então? Quem você tem ouvido? Quem você tem ouvido? São vozes erradas. São vozes erradas que deixam pessoas em depressão de tanto ficar ouvindo aquela voz lá. Quando você está preocupado, você está meditando na voz do diabo. Eu vou dizer de novo. Tem que dizer isso de novo. Quando você está preocupado, você está meditando naquilo que o diabo te diz. Detalhe, o diabo, como eu já disse, nem sempre mente. Jesus disse que quando ele mente, fala do que lhe é próprio. Então quem diz que ele fala a verdade? Rapaz, a igreja está diminuindo, ó. Meio de cadeira vazia. 1, 2, 3, 4. Não é verdade? Olha, 1, 2, 3, 4. É verdade. A mentira, a igreja está diminuindo. Mas aí a pessoa começa a ficar preocupada. Misericórdia. Eu não me abalei, nem mesmo quando sugeriram a minha liderança, para fechar a igreja e mandar todo mundo lá para Taguatinga. Eu não me abalei. Por quê? Porque eu só ouvia Deus dizer: não desista, não desista, não desista, persevera, não desista. Eu só ouvia isso. Se eu quisesse ouvir a outra voz, meu irmão, não tinha ninguém mais aqui não. Não tinha mais ninguém aqui. Se eu não tivesse ouvido a voz de Deus, eu não estaria em Brasília, porque a voz da razão dizia: fica em Campina Grande, é muito melhor, é mais cômodo, é a mesma visão, inclusive. Está o pastor Bande aqui, está o apóstolo Guto, está esse pessoal todo aqui. Rapaz, aqui o Chico, o problema fica aqui, rapaz. Pastor auxiliar de João Roberto, um homem de Deus, uma bênção. A voz da razão. E de novo, verdade. Mas a voz de Deus diz: não, vá para lá. Que voz você tem ouvido? Que voz você ouviu quando você saiu do emprego? Que voz você ouviu quando você saiu do departamento da igreja? Que voz você ouviu quando você simplesmente se mudou? Foi a de Deus? Se foi a de Deus, ótimo, amém. Mas e se não foi? A voz do Senhor é poderosa, traz paz, alimenta e renova a alma. A voz do Senhor traz alegria. A voz do Senhor, ela simplesmente dá um up, ela levanta você. Que voz você ouviu? A inquietação, o desejo de ter que fazer, porque senão morre. Não é de Deus não.
Eu vejo muitas pessoas dizer: o Espírito Santo me inquietou. Eu disse: Jesus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Olha, tem misericórdia. Não caia juízo sobre ele, não. Cai não. O Espírito Santo não inquieta ninguém, meu irmão. Tu está levantando a calúnia. Traz paz, traz alegria. Que voz você tem ouvido? Que voz você tem ouvido? Existem pessoas que estão no mundo hoje, porque quando estavam na igreja, ouviram a voz errada. O detalhe, não é que a voz estava errada, é que quando, para ele, seria errado. Vamos lá. Perguntou-lhe Deus, versículo 11: quem te fez saber que estavas nu? Alô? Preste atenção. O que é que Deus estava perguntando aí? Trocando em miúdos, o que é que Deus estava perguntando? Respondeu-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? O que é que Deus estava perguntando? Que voz você ouviu? Que voz você ouviu? Que voz você ouviu? Aí no versículo 13, vamos à justificativa. Não assume: eu errei, eu pequei, eu falhei. Não, porque o orgulho deixa as pessoas. 333. Você sabe o que é 333? A besta não é 666? Então meio besta é 333, né? A voz do orgulho deixa o 333 na vida da pessoa. Em lugar de assumir: a mulher que tu me deste, ou seja, diretamente a mulher é a culpada e Deus era indiretamente. O coitado nem estava raciocinando mais. Já tinha esquecido de quando ele acordou daquele sono maravilhoso e deu de cara com aquela coisa maravilhosa. Porque, gente, coisa boa é mulher, viu? Meu amigo, poxa, tem pareia não, meu irmão. Pense numa bênção que Deus fez para os homens. Rapaz, Deus ama demais os homens, fez as mulheres. Mas que coisa mais sem graça, um mundo cheio de macho, cheio de cueca. Tá louco? Presta não, cara. Mas ele não lembrou do quanto ele se alegrou. Ele não lembrava mais disso. Por quê? Porque quando não se escuta a voz de Deus, tudo que é de bom e positivo que se desfrutou, se esquece, em detrimento do negativo e daquilo que, da miséria que se estabelece. Como foi o culto? Foi bom. Foi bom? Foi. É pouca gente, né? Você sabe, a pandemia, o pessoal não está nem mais vindo. Misericórdia, morreu até 3 ontem. Mas não lembra da palavra que foi dita, não lembra do que foi escrito, não lembra do que foi falado, não lembra da unção na hora do louvor, não lembra da unção na hora da palavra, não, lembra que morreu 3 ontem e que a igreja estava quase vazia. Misericórdia, vai querer fechar. O que é isso? A voz da carne. E acredite, o diabo se utiliza de todas elas. A mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Aí Eva disse: opa, não é comigo não, peraí, para tudo. Não. Disse o Senhor a Deus à mulher: que é isso que eu fizesse? Foi a serpente, a cobra. A justificativa. Tudo isso, por que não disseram? Nós desprezamos a tua voz. Nós falhamos, nós erramos. A gente desprezou a sua voz. A gente não levou em conta aquilo que você falou. Por que não disseram isso? Porque, de novo, tinham pecado. O orgulho já estava estabelecido. E é interessante notar, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. E Adão disse: visto que atendesse à voz da tua mulher. Pastor, mas o senhor disse que mulher é coisa boa. E é, amada, desde que você esteja em Cristo.
desde que você esteja em Cristo. Mical desprezou Davi. Mical, a esposa de Davi, desprezou Davi na frente de todo mundo, porque ele dançava no meio da rua, parecia um doido, né? E quando dançava com aquelas roupas esvoaçantes, aí Mical disse: que vergonha, hein? Diante das tuas servas, diante da mulherada toda lá, tu pulando daquele jeito com as roupas esvoaçantes. Que foi isso? Sabe qual foi a resposta de Davi? Eu de bom grado dançarei mais para o Senhor. É a voz que você ouve que te leva para o sucesso ou para o fracasso. É a voz que você ouve que te leva a viver bem ou viver mal. É a voz que você ouve que te leva para ser feliz ou ser infeliz. É quem você tem ouvido, meu irmão. Quem você tem ouvido? Chega. Não, deixa eu terminar o versículo. Não. Visto que atendesse a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te falei, que eu te ordenei que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Ou seja, não foi Deus que amaldiçoou a terra, foi o pecado de Adão, atendendo a voz errada. Que voz você tem ouvido? Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Ou seja, agora o homem ia viver em função da carne, porque a carne que é pó, em função da sua carne, mas não tinha nada disso. Qual foi o problema? Ouviu a voz errada. Voltando ainda, capítulo 1 de Gênesis, capítulo 1. Veja só o que aconteceu. Vamos começar. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus, o quê? E o que aconteceu? Ou seja, Deus falou, e tudo se fez. Deus disse para a terra: seja fecunda, cresça, produza. A terra ouviu a voz de Deus e produziu. Hoje temos riquezas na terra, hoje temos abundância na terra, hoje nós temos frutas, nós temos tanta coisa maravilhosa, nós vivemos bem na terra, porque um dia a terra ouviu a voz de Deus e produziu, crescendo cada vez mais. Que voz você tem ouvido? Que voz você tem ouvido? Você pode não ter ouvido a voz do seu pastor. Deixa eu te dizer uma coisa que você não sabe. Sabia que às vezes o pastor está errado? Não, deixa eu corrigir. Sabia que muitas vezes o pastor está errado? Porque o pastor só pode te aconselhar baseado nas informações que tu dá, naquilo que ele ouve de você e vê de você. Mas Deus não. Deus, Ele te fala do ponto de vista dele. Deus mostra, aleluia, obrigado. Deus mostra a você como é que Ele te vê. É por isso que quando tiver um problema, não ore de imediato. Não, pastor, não. Está sendo gravado, né? Ei, vai estar no YouTube, pastor. Já sei como é que vai dar o negócio. Vocês não sabem que eu recebo muitas vezes essas coisas no zap e por aí vai fora do que eu falo. Mas deixa eu dizer, não ore de imediato. Vai ouvir primeiro. Porque tem muita coisa que não é, muita coisa que não é caso de oração.
é de mudança de atitude. E você só muda de atitude se você ouvir a voz dele. Então não perde teu tempo. Então não perde seu tempo. Vamos ver uma coisa. Lá em João, Evangelho de João. Que voz você tem ouvido? Diga, meu irmão. Vixe. Tem gente aqui. Eu admito que a mensagem é um pouco pesada, mas nem tanto, né? Olhe para a pessoa que está à frente de você, atrás de você, do lado, como seja. Diga, meu irmão, ouça a voz daquele que tudo vê. Capítulo 10, versículo 24, do Evangelho de João. Capítulo 10, versículo 24. Eita, corre aí, meu irmão, rapidinho. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já disse. Já disse. E não credes. Ou seja, eles escutaram, mas não creram. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito, mas se vós não credes, é porque não sois minhas ovelhas. A propósito, quem disse isso foi o pastor Supremo, tá? Pastor João é auxiliar, e o restante dos pastores tudo do mundo é tudo auxiliar. Não interessa o tamanho da igreja, é todo mundo auxiliar. Tanto é que lá no céu não tem mais pastor João. Lá no céu só tem um pastor. O restante é o restante. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Agora, olha só como ele foi bem cirúrgico. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Quem é Jesus? A palavra. Quando você ouve a palavra, você está ouvindo a voz de Jesus. A ovelha que é de Jesus segue a voz do Supremo Pastor. A palavra. A palavra. Pastor, mais fulano, mais Beltrano, mais a ciência, mais o médico, mais o patrão, mais o presidente, mais o não sei que lá e tal, muito falou isso. Eu não quero saber o que eles falaram. O que eu tenho dentro de mim é a voz do meu pastor na minha vida. O que a palavra de Deus diz é isso que eu sou. Que voz você tem ouvido? Pastor, mas às vezes o presidente tem razão. Às vezes sim. Às vezes a ciência tem razão. Às vezes sim. Às vezes o médico tem razão, pastor. Às vezes sim. Mas porque às vezes não quer dizer que tu vai ficar dando preferência para tudo. A preferência é a de Deus. A preferência é a voz de Deus. Quem você tem ouvido, meu irmão? Ô minha irmã, quem você tem ouvido? Silêncio fazia lá no jardim. Versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Quem? Aqueles que ouvem a voz da palavra. Eu não estou me referindo apenas àquela voz mansa e suave que fala dentro de nós, de todos nós. Deus fala direto o tempo todo dentro de você, mas muitas vezes você tem ouvido tanto outras vozes, que essas vozes abafaram, eclipsaram a voz de Deus dentro de você, a ponto de muitas vezes estar falando a palavra que está escrito na palavra, mas mesmo assim, mas não ouviu. Mas não ouviu. A partir do momento, se a pessoa falar a palavra, e o cabra ainda diz, mas ele não ouviu.
Aí o que acontece? Você quer desfrutar do que a palavra de Deus diz sem ouvir a palavra de Deus? Tá difícil, hein? Aí não é nem caso de oração. É de quê? De conversão, se converter. Continua, versículo 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Quem o Pai deu? Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Quem o Pai deu para Jesus? Aponta para o teu irmão, está falando de tu. Oh, rapaz, essa ficha tem que cair. Irmãos, Jesus era rico, muito rico. Ele tinha um ministério enorme. Ele tinha os discípulos da multidão dos discípulos, algo em torno de 140 pessoas, pelo menos que a gente sabe. Dos discípulos ele tinha mais 12, que eram os apóstolos. Era uma organização imensa. Cumpriu a vontade de Deus. Mas ele diz uma coisa, que aquilo que o Pai me deu, eu e você, é maior do que tudo. Jesus priorizava a voz do Pai para servir àquele a quem o Pai os entregara. Ontem, na reunião dos empreendedores, falando sobre isso, foi na reunião ou foi na outra reunião? Não sei qual foi das duas reuniões, outra foi duas. Eu disse claramente, as riquezas de Deus são as pessoas. As riquezas de Deus são as pessoas. Ouça a voz de Deus, e você irá servir do jeito que Deus quer. Quem você tem ouvido? 7 vezes no Apocalipse, Jesus disse 7 vezes. É 7 vezes, ele não disse uma. Se ele tivesse dito só uma, já era suficiente para a gente seguir. Mas ele disse 7. O que foi que ele disse? Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Diz agora. Quem você tem ouvido? Eu já disse N vezes, o único motivo para você sair de uma igreja para outra é Deus falou. E agora eu vou se estender para o resto. O único motivo para você sair do emprego é Deus falou. O único motivo para você fazer um concurso, Deus falou. Mudar de cidade, Deus falou. Mudar de casa, Deus falou. Deus me disse. Pastor, e vai ficar assim, completamente alheio à realidade? Que realidade? A realidade negativa? Prefiro. Mas não pode ficar numa bolha, pastor. A gente tem que se envolver. Mas é para continuar sendo luz, não fazendo parte de trevas. Se eu estou num lugar onde eu não estou brilhando, eu não estou ouvindo a voz de Deus. Aí a gente, normalmente é mais aniversário, faz isso. Irmão, feliz aniversário, que Deus ilumine os teus caminhos. Tudo bem, se a pessoa não é crente, nunca nasceu de novo, ok. Está nas trevas mesmo. Não tem conhecimento, mas filho de Deus. Escuta, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Isso no Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus diz: sois luz. Onde você estiver, você deve brilhar. E por que não está brilhando? Porque não está ouvindo a voz daquele que diz que você é luz? Pela manhã, acordou de manhã, a voz do Senhor: vamos conversar? Não, eu estou ocupado, eu tenho um negócio para fazer, tenho isso para fazer, tenho outra coisa para fazer, não, vou deixar para depois, amanhã, depois. Irmãos, se Deus diz vamos conversar, o resto fica para depois. Se Deus fala vamos conversar, por quê? Porque ali virá instruções
que te farão muitas vezes livrar você da morte, livrar você de inferno e de vida e te enriquecer. Ali virão instruções para você saber o que fazer. Pastor, todo crente deve já saber como é que vai ser o dia dele? Não, não é obrigatório. Mas se ele ouvir a voz de Deus, ele sabe. Vocês estão entendendo isso, gente? Para a gente não ficar ouvindo vozes erradas. Para a gente não ficar ouvindo vozes que muitas vezes, embora tenha lógica, não se coaduna com a palavra. Meu irmão, a voz da razão só tem razão quando ela está de acordo com a palavra, senão não tem. Vou dizer de novo, a voz da razão só tem razão quando ela está de acordo com a voz da palavra, senão ela não tem razão alguma. E eu vejo muitas pessoas orando em outras línguas, e tá certo, alô, a Bíblia diz que nós temos que orar sempre, em outras línguas, orar sempre, amém, glória a Deus, mas só que elas oram em outras línguas, como se fosse uma coisa religiosa, sabe? É quase como uma pessoa que diz assim, ai meu Deus, não tem aquelas pessoas que vivem se gemendo, né? É um cacuete, tem, eu conheço, né? Não tem? Pronto, aí do mesmo jeito, só tira em línguas. Irmãos, orar em outras línguas é o Espírito conversando com o Pai, e o Espírito conversando com o Pai vai te deixar mais sensível à voz de Deus. E sabe, muitas vezes, eu não vou dizer todas as vezes, mas muitas vezes, a voz do Senhor mexe com o nosso conforto, com aquilo que nós lutamos para conquistar, para ter, lutamos para conquistar, para ter, a gente lutou, aleluia, eita Deus, muito obrigado. Aí o Senhor diz, agora sai e vai para outro canto. Quer? Não, Senhor, deixa eu desfrutar mais um pouquinho aqui, está tão bom, agora, mexe. Eu lembro, trazer um exemplo desse há muitos anos atrás, meus filhos ainda não tinham nascido, a Neide tinha saído não sei para onde, e eu estava em casa, e o Brasil ia jogar, era no tempo que o Brasil estava jogando bem, já estava ganhando tudo, dá para notar que faz muitos anos, não é? Nossa, poxa pastor, não sabia que o senhor era tão velho, também não sou também não. Aí eu sento lá na cama, Coca-Cola não, Guaraná, Coca-Cola não, Guaraná, e pipoca, vamos assistir a seleção jogar, sentadinho na cama, de boa, dono da casa, que a mulher não estava em casa, então estava mandando, assistindo, Brasil atacando, ganhando de 1-0 da Argentina, ó, vixe, aí sim, e tudo e tal. Aí a voz vai orar. Claro, assim que terminar o jogo. Gente, eu passei o dia todo trabalhando. Eu estava cansado, tinha acabado de tomar um banho, estava de boa, tranquilo, ficar quieto no meu canto. Olha que coisa! Então, assim que terminar o jogo, nem a lógica, nem a razão. O corpo, eu merecia. Assim que terminar o jogo eu vou. Agora. É que desliguei a TV, coloquei a Guaraná na geladeira, a pipoca em cima da mesa. E fui com a minha carne aos gritos para ir orar. A carne gritou até umas horas. Mas gritou nesse dia. E eu já sabia que ali o jogo já era. Ia orar, o negócio ia longe. Quando terminei de orar,
Já era tarde da noite. Só foi deitar na cama e dormir. Só foi saber o resultado do jogo no outro dia no esporte daquele de esporte durante no meio-dia. Isso aí. Foi quando eu vim saber o resultado, porque nem isso. Mas muitas verdades que hoje eu prego na minha igreja foram verdades que me foram ensinadas naquele tempo lá, naquelas 2h30 que eu passei conversando com o Senhor, que eu estou ministrando aqui. Ah, mas o senhor era pastor? Não. O senhor não liderava ninguém? Não. Mas o senhor estava ministrando na igreja? Não. E o que é que o senhor estava fazendo? Era crente, ouvindo a voz. Quantas vezes, meu irmão, é preciso falar que a voz do Senhor não é exclusividade para pastores, que a voz do Senhor não é exclusividade para líderes, a voz do Senhor é exclusividade para quem diz que é filho. Uma vez o Senhor me disse: os meus filhos são obedientes. Eu não tenho filho desobediente. Eu digo: pronto. Nenhum pai acha errado, que eu estava vendo um monte de filho que estava desobedecendo, sabe? Mais um monte. Ele disse: o problema é porque não me ouvem. Irmão, preste atenção. O segredo, que não é mais segredo, de vitórias alcançadas, o segredo de lutas vencidas, o segredo para a solução de problemas, frequentemente, está em você ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor. Sabe, meu irmão, como eu já disse outras vezes, eu estou fugindo da minha responsabilidade. Se você quiser conversar comigo, eu estou aqui, querido. Quiser marcar um gabinete, está de boa. Essa semana eu fiz vários gabinetes. E se quiser conversar, irmãos, eu estou aqui. O meu pai me paga para cuidar de você. Mas acredite, gabinete com o pastor, dos pastores, bem mais produtivo. E nem precisa se deslocar, lá onde você está. Para o carro num canto, bota num canto lá, estaciona direitinho, abre os vidros assim, 2 dedos na parte de cima, para não ficar, né? E vou dizer: pai, eu quero conversar contigo. Vamos conversar. Olha, é assim, assado, cozinhado, frito, flambado e tal. Mas eu quero saber o que você diz, porque eu vou seguir o que você diz. O que você disser, pai, eu vou seguir. Ele vai falar contigo. O problema é porque temos outras vozes que a gente escuta. A gente ouve a voz dos sentimentos. Eita glória. Aí a gente ouve a voz dos sentimentos e já assimila como sendo verdade. Porque a gente está sentindo, então é verdade. Nem sempre. Aliás, sentimentos, irmãos, é a última coisa que você tem que confiar. Pense num negócio que muda e muitas vezes é mentiroso até umas horas. Sentimentos são importantes, foram colocados por Deus, mas não é para poder guiar você. Mas muitas vezes, por ouvir a voz dos sentimentos, a gente deixa de perdoar os outros. Ou será que ou não é verdade, gente? Muitas vezes por ouvir a voz dos sentimentos, a gente deixa de crescer, de amadurecer. Irmãos, quantos anos você tem de cristão? 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 15, 20, 30, 40. É uma vergonha que durante todo esse tempo você ainda não aprendeu a ouvir a voz do seu pai. Eu ficaria constrangido. Você ouve a voz de todo mundo, menos a do seu pai? Nossa, gente. Agora ficou aquele silêncio batista. Misericórdia. Não, ficou aquele silêncio. Não está gravando. Quem você tem ouvido? Você pode me ouvir, meu irmão. Você vai saber tudo o que eu vou dizer. Talvez você saiba antes de eu falar. Pode ouvir Tarcísio, de Agliano. Você pode saber antes deles falar, você já sabe o que eu quero dizer. Mas quando fala de ouvir a Deus, mas aí precisa ser crente, bem crente, pastor. Acontece que no céu só entra os crentes bem crente. Crente bem crente.
Como é que você deseja ser um vencedor se não ouve a voz de Deus? Eu vou repetir o que Jesus disse para os judeus lá: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, se você é ovelha da palavra, que é Jesus, vai ouvir a palavra, não importa o que está dizendo. Está dentro da palavra? Tá, então pronto, estou ouvindo. Agora, se estiver fora da palavra, aí é a mesma coisa, não importa o que está dizendo. Está fora da palavra, está fora. Eu tenho grandes amigos, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas maravilhosas que eu amo, gosto deles, mas eu não confio em entregar esse púlpito a eles. Por quê? Porque eles vão falar muita coisa, tantinho assim de palavra e tantinho ação, do que eles pensam. Eu não vou. Por quê? Porque acima do amor que eu tenho por eles, está o amor que eu tenho a Deus e a minha igreja. Eu quero que a minha igreja tenha o melhor. Não é verdade? Quem você tem ouvido? Quem você tem ouvido? Eu estou querendo terminar, mas o Senhor está querendo trazer mais ainda, mais coisas. Elias havia travado um embate, uma briga com 950 profetas de Baal, e ele sozinho do outro lado, e 950 homens que serviam a Satanás, e ele venceram esse embate. Os profetas lá gritaram, lá vai, ficaram o dia todo, até 3 horas da tarde, gritando para cair fogo do céu, mas aí você sabe, né? O diabo não tem esse poder e tal, não mandou nem nada. Elias fez uma oração bem simples e direta, fogo caiu e o negócio foi sério. Acontece que a rainha Jezabel, outra endemoniada lá, que era casada com o marido banana, não era caba macho, não era caba macho, era caba frouxo, o tal do Acabe, disse: assim me faça meus deuses e ainda acrescente, se até amanhã a tua cabeça tiver ainda nos seus ombros, vou mandar matar você. Aí aquele homem, que tinha vencido um embate tremendo, forte, correu de quem? Da endemoniada, da Jezabel, se mandou, ficou cansado, desanimado, e entrou numa caverna e disse: Senhor, tá bom, já chega, eu não sou melhor do que meus pais, tira logo a minha vida, porque não dá mais não, me mata logo. Ele não queria morrer, porque se ele quisesse morrer, tinha ficado lá, que Jezabel tinha feito, satisfeito a vontade dele. Não, mas ele estava cansado, ele estava nas últimas, irmão, ele estava nas últimas. E ele fez essa oração, e a Bíblia diz que houve primeiro um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Em seguida veio um vento fortíssimo, Deus não estava no vento. Depois ele ouviu um assobio, e Deus assovia, bom, ele disse que ele ouviu, e uma voz doce e suave disse: o que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Deus foi lá onde ele estava para animar aquele profeta, aquele servo de Deus. Se levanta, rapaz, tem muito ainda. Vai, unge Eliseu como teu sucessor, e depois faz isso e isso. E ele levantou e fez exatamente do jeito que Deus disse. A Bíblia não diz, mas segundo os historiadores diz que Eliseu ainda serviu a Elias pelo espaço de 20 anos. Foi 20 anos ainda, depois, só dali, depois disso. E nós já sabemos como é que ele foi para o céu, né? Arrebatado em carros de fogo. Se ele não tivesse ouvido a voz do Senhor, se ele não tivesse ouvido, a história que estaria contando seria outra. Quem voz você tem ouvido? A voz do Senhor é poderosa.
A voz do Senhor, uma certa vez, Deus fez com que o povo de Israel ouvisse a voz dele, só que audivelmente. Chama-se um dom chamado discernimento de espíritos, capacidade de ver ou ouvir na dimensão espiritual. Só que Deus fez o povo todo, 3 milhões de pessoas ouvirem. Só que eles ouviram a voz de Deus como se fosse um trovão grande, forte. E eles simplesmente ficaram aterrorizados, apavorados. E a Bíblia diz que eles disseram: Moisés, fala você, porque a voz dele a gente não aguenta. Preferia a voz do Moisés do que a voz do Senhor. Irmãos, imagina ouvir a voz de Deus e a pessoa ainda desprezar, porque ficou aterrorizado, ficou com medo. Quando você ouve a voz errada, o medo se instala. Foi a primeira coisa que Adão sentiu depois que pecou. Se você estiver com medo, a voz que você está ouvindo não é a certa. Porque a voz do Senhor, que lá no Monte Sinai fazia ele fumegar, tremia todo, só a voz dele. Mas dentro de nós é suave, é doce, é paz, é tranquilidade. Nos faz bem. Não fuja da voz. O Senhor fala nos nossos corações, que é o meio mais usual, que Ele fala diretamente para você, mas Ele fala pela sua palavra. Quando você despreza a palavra, você está desprezando a voz dEle. Alô, eu estou dizendo palavra, gente, não estou dizendo achismo nem achômetro, não, estou dizendo palavra. E glória a Deus pela vida de coaches, glória a Deus pela vida de oradores, pessoas que levantam, pessoas que acrescentam, glória a Deus pela vida deles, é bom. Mas irmãos, daí a se igualar a palavra, aí a distância é grande. Que voz você tem ouvido? Se foi o que você pensou, o pastor está mandando recado, porque eu prefiro mandar o recado certo do que falar alguma coisa para não magoar ninguém e falar a inverdade. O que eu falei aqui, amados, é em amor. É porque eu não quero que apenas você vá para o céu, mas que você viva dias dos céus na terra. Tenha o seu lar restaurado, seus filhos sob submissão, sua esposa, seu marido junto com você, em união conjugal. É isso que eu quero. E pode ter certeza, é isso que Deus quer. Vocês estão entendendo isso? Muitas pessoas não estão tendo respostas às suas orações, porque não estão ouvindo a voz do Senhor. Rapaz, agora eu vou pensar 3 vezes antes de pedir oração para pastor, para ele orar. Irmãos, uma vez que a palavra foi dita, a responsabilidade é sua. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o quê? Pastor, eu quero, mas eu não estou comendo o melhor dessa terra, porque tu pulou. É querer e ouvir. Você tem ouvido? Espera aí que Deus tem mais, tá? Espera que Deus tem mais. Como saber a voz do Senhor? Como saber que é a voz de Deus? Como saber que aquilo que a Adelaide está falando é Deus falando comigo? Como saber? Como saber? Se o que ela está falando está de acordo com a palavra no seu contexto, é Deus falando com você. Deus nunca vai dizer: guarde mágoa do seu irmão. Deus nunca vai dizer: perdoe só se ele vier pedir perdão. Deus nunca vai dizer: deixe de amar fulano, ele não merece. Eu gosto, não sei quem foi que disse, eu vou só repetir o que disseram. As pessoas, muitas vezes, não merecem o nosso amor, elas precisam dele. O amor de Deus está no seu coração. Quando você decide amar as pessoas, a voz de Deus se manifesta.
Por quê? Porque está de acordo com ele. A minha Bíblia diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É uma pergunta? É uma pergunta, concordam comigo? Que a resposta é negativa, né? Não dá para andar junto se não estiver de acordo. Se você não está de acordo com Deus, como é que Ele pode andar junto com você? A questão não é tanto você andar junto com os irmãos, a questão é andar junto com Deus. Aí isso vai fazer você andar junto com seus irmãos. Que voz você tem ouvido? Que voz você tem ouvido? A quem você ouviu? Quem você tem ouvido? Quando você for tomar uma decisão, assim, tá certo. Quando você for tomar uma decisão, não fala com ninguém. Entre no seu quarto, fecha a porta e vai falar com aquele que tudo vê. Conversa com ele. Atenção, caba macho. Só os caba macho. Uma mulher crente se submeterá alegremente a você, se ela vê em você que você obedece à voz de Deus. Pastor, o senhor está falando com todas as mulheres, eu estou falando das crentes. Porque a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao marido no Senhor. Quem é o Senhor? Na palavra. Então, se ele falar o que está escrito de acordo com a palavra, beleza. Do contrário, ela tem que ser rebelde mesmo, está certo? Minha filha, eu estava orando. Estava vendo aqui na Bíblia assim, 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 assim. E eu percebi no meu coração um desejo de fazer tal coisa. Foi o que eu percebi no meu coração. E então, aí eu faço a mesma pergunta que eu ouvi o Tiago Garcia fazer lá em Campina Grande. Ele disse: então, a sua mulher disse bora fazer, ou disse espera aí que eu vou ali orar? Para poder confirmar, porque ela não vê em vocês. Ei, como homens de Deus que somos, ainda estou falando dos cabamachos, como homem de Deus que somos, temos que ter em prioridade a voz de Deus em nossos corações. Porque se nós não temos como essa prioridade em nossos corações, nosso lar vai ser uma bagunça. E você é o responsável, meu irmão. Por quê? Porque Deus, Ele fala. Eva pecou. Foi a primeira. Pecou. A desorganização teve, depois Adão pecou, foi a desorganização. Mas a quem Deus se dirigiu? Foi para Eva? Não. Foi para o cara que se dizia macho. Estão entendendo, gente? É nossa. Lá vamos nós. É nosso dever, como homens. Pastor, o culto dos homens é no sábado, viu? Só lembrando. É só para vocês terem uma palhinha. É nosso dever como homens instituir, impor a palavra de Deus no lar. Como? Seguindo ela, se comportando de acordo com ela, falando de acordo com ela. A palavra não é o que eu sinto, nem é o que eu penso, nem é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Um lar assim é abençoado, um lar assim cresce, um lar assim prospera, um lar assim a paz de Deus se manifesta, mesmo que tudo esteja errado, caindo lá fora, mas o seu lar não é destruído. O que você tem ouvido? Agora para as mulheres, as abençoadas, as ladies. Ô minha irmã, preste atenção. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói.
Não tem como edificar uma casa, escute bem, não tem como edificar uma casa sem ter uma sólida comunhão com o arquiteto. Porque ele sabe tudo. Então, antes de você falar o que vê, aprenda a ouvir a voz do Senhor e falar o que crê. Não, seu filho não vai ser dependente de drogas. Não. Seu filho não vai ser. Ah, mas ele já foi, vai ser liberto. Não, sua filha não vai para a prostituição. Não. Ah, pastor, mas é que ela já está, vai ser liberta. Eu vou ouvir a voz de Deus, eu vou me comportar, eu vou agir, eu vou perseverar, e meus filhos depois de mim serão abençoados, crescerão, florescerão, prosperarão, serão cada vez melhores, porque eu vou ouvir a voz do Senhor. Ouça. E agora para todos, tudo o que deu errado na sua vida é porque em algum ponto você deixou de ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, ouvir a voz de Deus não quer dizer, escuta bem, sem problemas. Não. Ouvir a voz de Deus não quer dizer que todo mundo vai concordar contigo. Não vai nada. Às vezes ninguém concorda. Às vezes você está sozinho. Principalmente quando é solteiro. Principalmente. Também casa, mas mais que solteiros. Só ele está ali, ouvindo a voz. Principalmente. A voz de Deus não quer dizer que você não vai enfrentar situações terríveis, até mesmo muitas vezes você passar a mão no bolso e não encontra aquele dinheiro que você encontrava achar, e você chega lá na conta, por mais que você espalhou Pix no mundo todo, mas ninguém depositou nada. Ouvir a voz de Deus muitas vezes não quer dizer que isso não vai ocorrer, muitas vezes pode ocorrer. Agora tem um detalhe: se você perseverar em obedecer a Deus, vai chegar o que você precisa. Vai chegar em abundância. Se você perseverar em ouvir a voz de Deus, você vai ganhar muito mais. Se você perseverar em ouvir a voz de Deus, até mesmo aquelas pessoas que te criticaram, que falaram contra você, que foram contra você, vão dizer: rapaz, só pode ter sido Deus na vida dele, só pode ter sido Deus na vida dela. Persevera em ouvir a Deus, que a palavra de Deus diz. Que voz você tem ouvido, meu irmão? Que voz você tem ouvido? Houve um homem, lá nos Estados Unidos, caminhoneiro, estava lá de boa, no seu país, tranquilo e calmo, tranquilo. Aí Deus diz: vai pregar fé ao meu povo no Brasil. E ele veio de lá para cá, um país terceiro mundo, outra cultura, totalmente diferente. Veio sem ter uma igreja assim que eu sustentasse o tempo todo. Não tinha. Pelo contrário, ele disse que muita gente disseram: vai que a gente está te abençoando, está te ajudando. Ele disse: até hoje eu ainda estou esperando. Depois Deus saiu levantando pessoas, e ele veio aqui e perseverou em ouvir a voz de Deus. Ele passou por necessidades, ele passou por problemas, ele passou por dificuldades terríveis. Ele chegou, irmãos, ele chegou a passar por situações, privações muito sérias, mas ele perseverou por ouvir a voz de Deus. E hoje nós estamos aqui, e hoje o Rema está em vários lugares, no Brasil e fora do Brasil, porque um homem ouviu a voz de Deus e obedeceu. Ele tinha seus defeitos? Tinha, igualzinho a tu. Tinha seus defeitos, tinha suas falhas, mas ouvia a voz de Deus. Esse homem, ele simplesmente instituiu o Rema no Brasil, que antes não era Rema, era Centro de Treinamento Verbo da Vida. Centro de Treinamento, era assim o nome, depois passou a ser Rema. Ele instituiu no Brasil, com tanta dificuldade.
Irmãos, pastores de outras igrejas pregavam contra ele no rádio. Falava contra ele, faziam cultos e para pregar contra o que ele pregava. Interessante, era contra ele e a mensagem. Mas ele perseverou. Ele perseverou. E hoje você está aqui, resultado da obediência desse homem. Hoje, muitos de nós já fizemos o remo, escola de ministros, resultado da obediência desse homem. Hoje temos crescido, ele já foi para a glória, já está na glória. Mas a igreja não parou, continuou e está crescendo. Por quê? Porque alguém ouviu a voz de Deus e obedeceu. Pastor Bud foi embora, mas ele deixou um legado tremendo por ouvir a voz de Deus. Quem você tem ouvido? Quem você tem ouvido? Sabe, o Senhor me diz, pastor de vocês ouve a voz de Deus. Se não, meu amigo, é complicado. Eu prefiro nem ser crente do que ser crente e não ouvir a voz do pastor. Ah, miséria. Escuta bem, mas deixa eu dizer. O Senhor me disse que Ele colocou países no coração de algumas pessoas aqui, da nossa igreja. Ele me disse que existem pessoas aqui na nossa igreja que, se ouvirem a voz dele, vão chacoalhar nações. Ele me disse isso. Chacoalhar nações. Se ouvir. Ele diz que já falou nos corações, já falou no coração, já colocou o país. Ele disse isso. Mas o que ele me disse que me deixou, aí foi quando a parte que ele me deixou triste. Qual foi o que foi? Do seu dia a dia, que não estão ouvindo a minha voz. Se é esse o seu caso, meu irmão, eu não vou orar por ti, não. É você que tem que mudar o comportamento. Deus colocou esse país no seu coração, começa logo orando por ele. Começa logo declarando a palavra acerca dele. Não precisa dizer nada para mim agora. Não, a mim agora você não precisa não. Por favor, a mim agora não precisa. Por favor, não precisa. Primeiro você vai estabelecer base mesmo para saber realmente, Senhor, você quer que eu vá ou quer que você ore, apenas ore por ele? Orar por ele, já estou orando. O que é que você quer? Ele vai dizer se é para você ir e vai dizer quando deve ir. E o mesmo Deus que te enviou, Ele estará responsável pelo teu sustento, pelo teu suporte. Ele sim sustentará você. Foi isso que Deus mandou que eu trouxesse.